Uma salva de palmas pro Dudu que tá chegando ali. Cadê ele? Já apresentou? Já. Dudu, chegou sua hora. O público é seu. Muito obrigado pela força. Obrigado. Destrói. Boa tarde, gente. Peraí. Então, para quem não me conhece, eu sou um físico nutricionista, um nerd, né? Então, eu escolhi esse tema aqui porque eu acho que é um tema que muitos de vocês têm curiosidade para saber, né? O nome da palestra já diz bastante coisa, né? Bom, é possível ter um físico foda natural? Hein? Vamos ver então. Eu já treinei muito tempo natural, né? 6 anos. Pode passar. Isso é um físico foda? Olha que é acima da média da grande maioria, hein? Tá? Mas tudo bem. Não vou considerar o meu, mas isso daí foi 2006, eu frangão ali. Eu já treinava 2 anos ali, hein? Né? Em 2010, 6 anos de treino. Depois eu entrei nos venenos, tá? Pode passar. Obviamente, eu vou mostrar para vocês realmente físicos naturais, né? Que realmente são físicos que são muito diferenciados. Bem melhor que o meu, por exemplo, né? Mas primeiro a gente tem que responder essa pergunta. Como construir músculos, certo? Como construir massa muscular? Então, a gente precisa entender o conceito de síntese proteica, né? O que é a síntese proteica? Síntese proteica, o nosso corpo é formado, né, por órgãos, ossos, né? E a nossa massa muscular. Além disso, a nossa massa muscular, né, a fibra muscular, que é a célula do músculo, ela aumenta de tamanho conforme se acrescenta proteína nessa fibra muscular. Quanto mais proteína o nosso organismo sintetiza, maior vai ser o tamanho da nossa célula do músculo, que é a fibra muscular. Consequentemente, a gente chama isso de hipertrofia. Mas, para eu ter o processo de anabolismo, né, eu preciso ter uma síntese proteica maior que uma degradação proteica. Por quê? Porque o nosso corpo, o tempo todo, ele está fazendo síntese de proteína e degradação de proteína. Por exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio, né, e transporta dióxido de carbono, ela é uma proteína. E essa proteína tem um tempo de vida de 120 dias. Existem várias outras proteínas no nosso organismo que controlam o nosso metabolismo, que são as enzimas. Essas proteínas, elas têm um tempo de vida muito curto, né? Já as proteínas do músculo, elas têm um tempo de vida um pouco mais longo, mas elas se renovam, né? Então o nosso corpo, por exemplo, quando a gente treina, a gente aumenta a quebra de proteína muscular, mas a gente também estimula a síntese de proteica muscular, ou seja, a gente estimula o crescimento muscular, mas obviamente, para a gente ter esse efeito aumentado da síntese proteica, não adianta só o treino, a gente precisa da nutrição também, né? Então, é a dieta em conjunto com o treinamento que vai levar a um estado que a gente chama de balanço nitrogenado positivo, que é quando a síntese proteica é maior que a degradação proteica. Então, sempre que você come um alimento, se você comer um pedaço de frango, se você tomar um whey, se você tomar albumina, se você comer soja, isso vai estimular a síntese proteica. Mas só isso não garante que você vai aumentar o tamanho do seu músculo. Por quê? Porque depois que a gente se alimenta, a gente entra no estado de degradação proteica, certo?
Então, a hipertrofia muscular, o processo de construção muscular, ele não acontece de um dia para o outro. É um conjunto de vários dias em que a síntese de proteína deve ficar maior que a degradação, certo? Porque se você, quando a gente está dormindo, por exemplo, né? Quando você está dormindo, você, logo depois da última refeição, a síntese proteica vai começar a cair e a degradação proteica vai começar a aumentar, né? Aí o cara acorda 2 quilos mais leve e fala, puta, catabolizei. Não, você não catabolizou, tá? Fica tranquilo. Foi só a água que você perdeu de noite. Mas, durante a noite, você está em degradação proteica. Mas você não chegou a perder músculo, por quê? Porque é um período curto de tempo. Agora, se você passa vários dias se alimentando mal, sem treinar, você vai estar estimulando mais a degradação de proteína do que a síntese. Então você entra no estado de balanço nitrogenado negativo. Então você vai perder massa muscular, tá? A tua célula do músculo, ela vai diminuir de tamanho porque você está quebrando mais proteína do que construindo proteína, certo? Então, o nosso músculo é 40% do nosso peso corporal. Em algumas pessoas é mais, né? É 50%, 60%. Depende de quanta massa muscular você tem. Então, pense que uma pessoa ali tem normal, de peso normal, um frango, né? Tem 7 a 8 quilos do corpo é proteína, né? 1 quilo de massa muscular tem 200 gramas de proteína. E o resto é o quê? Carboidrato? Água, né? Então, para a gente ganhar 1 quilo de massa muscular, a gente precisa sintetizar 200 gramas de proteína. Mas será que basta eu me entupir de proteína para conseguir isso? Né? Se fosse fácil assim, era só... Bom, já que para ganhar 1 quilo de massa muscular eu preciso sintetizar 200 gramas de proteína, eu vou começar a comer 1 quilo de frango por dia. Por que não é tão simples assim? Pode passar. Porque para construir proteína, para ter síntese proteica e para reduzir a degradação proteica, elas são controladas por hormônios, certo? Esses hormônios, por exemplo, o GH, o hormônio do crescimento, esse hormônio é produzido mais durante que fase da vida, será? Durante a infância e adolescência. Então, a criança não precisa treinar para aumentar de tamanho, né? O crescimento dos órgãos, dos tecidos, é o estímulo do GH. Tanto que uma criança que não produz GH suficiente, ela vai ter problema de crescimento, certo? A testosterona também é um potente hormônio para a síntese proteica, que a gente começa a produzir mais durante a adolescência, certo? O hormônio tiroidiano, o T3, é um hormônio que controla o nosso metabolismo, mas ele também estimula a síntese proteica e a degradação proteica. Mas, quando a pessoa produz muito hormônio tiroidiano, que ela tem hipertiroidismo, ela entra no estado catabólico, porque ela degrada mais proteína do que sintetiza. E também a gente tem o cortisol, né? As pessoas têm medo do cortisol. O cortisol é um vilão porque ele estimula a degradação proteica. Mas será que o cortisol é vilão mesmo por fazer isso? Né? Vamos pensar. Entre a testosterona e o cortisol, qual o hormônio mais importante será para a vida? Cortisol. A pessoa pode não produzir testosterona e viver. A vida vai ser uma merda, né? Óbvio. Libido baixa, né? Meio broxa, indisposto, mas vive. Já sem cortisol, se o cara não produzir cortisol, ele morre, certo? O cortisol tem uma função importante para o nosso metabolismo. Por exemplo, ele é um hormônio que tem um efeito anti-inflamatório, né? As pessoas usam corticoides para tratar doenças alérgicas, por exemplo, doenças autoimunes. Ele é um hormônio também que, quando a gente está com sem se alimentar, por exemplo, ele faz o nosso fígado produzir glicose. E essa glicose é importante porque ela fornece energia para o nosso cérebro, certo?
Então, o cortisol tem essa importância. Então, esse efeito catabólico do cortisol, por exemplo, a gente estimula cortisol em que momento do dia, normalmente? De manhã, certo? E durante o treino, né? E aí a pessoa às vezes tem medo de catabolizar por causa disso. Ah, eu vou de manhã, eu vou tomar alguma coisa para inibir o cortisol. Não faça isso, certo? Por quê? Porque esse aumento do cortisol de manhã é fisiológico. Ele não vai te fazer perder massa muscular, tá certo? É um aumento agudo. É que nem o cortisol do treino, certo? É só você pensar. Para a gente ter hipertrofia muscular, a gente precisa gerar um estresse no nosso organismo, né? Afinal de contas, é mais fácil ter hipertrofia muscular fazendo rosca direta sem peso ou com peso? Com peso. Qual que vai gerar mais estresse? Com peso, certo? Então, a gente tem que promover estímulo catabólico para gerar um estímulo anabólico por supercompensação. Tá? Então, o cortisol, quando ele aumenta com o treino, você não tem que se preocupar. É bom que aumente mesmo. Quando que você tem que se preocupar com o cortisol? Quando esse cortisol fica o tempo inteiro aumentando. Quando você está, por exemplo, passando por um estresse emocional constante, né? A pessoa tem uma vida ali muito estressante. Isso vai ser um problema. Esse cortisol que está sempre aumentado é um problema. Mas o cortisol que aumenta ali no momento do treino, ou o cortisol que aumenta de manhã, esse não. Isso tem que ser assim mesmo, certo? Então, não precisa se preocupar em inibir cortisol durante o treino. Você tem, na verdade, que estimular isso, porque isso faz parte do processo de hipertrofia, né? Claro que se a gente pegar um maratonista, por exemplo, um atleta que treina muito tempo, o nível de cortisol dele muito aumentado pode gerar um problema, mas isso vai ser um problema se ele não tem uma boa nutrição e uma boa suplementação, né? Então tem muitos atletas de maratona, por exemplo, que eles, depois de muito treinamento, muita corrida, eles ficam mais facilmente doentes, né? Então isso acontece justamente pela falta de uma alimentação adequada, porque um treino de maratona, um treino muito longo, ele é muito estressante, aumenta muito o cortisol, e o cortisol é um hormônio que é imunossupressor, ou seja, ele fode com a imunidade, se ele ficar aumentado muito tempo, certo? Pode passar. Mas qual desses hormônios que eu citei, né? Vamos, volta um pouquinho, volta um slide. Faltou eu falar da insulina aqui, né? A insulina é um hormônio... Será que a insulina é um hormônio muito anabólico? Vocês podem ver que ali tem uma flechinha que ela está estimulando a síntese proteica, né? E ali tem uma setinha com uma barrinha mostrando que ela inibe a degradação proteica. Mas será que quando um hormônio estimula a síntese proteica, a gente fala que o hormônio é anabólico. Quando ele inibe a degradação proteica, a gente diz que o hormônio é anticatabólico. Será que a insulina é um hormônio muito anabólico? Na verdade, ela é muito anabólica no tecido adiposo, ela faz você ganhar muita gordura. Mas ela pode fazer ganhar massa muscular. Mas a insulina é um hormônio mais anticatabólico. Ela inibe mais a degradação proteica do que ela estimula a síntese, tá? Então é por isso que uma dieta com pouco carboidrato pode levar a um catabolismo maior. Porque com menos carboidratos na dieta, se você baixar demais, você vai degradar mais proteína, né? Porque a insulina fica mais baixa. Vamos passar aqui, vamos lá. Qual desses hormônios será que é o mais importante para a hipertrofia muscular? Vamos lá então. É só vocês pensarem assim. Se fosse para escolher tomar esses hormônios, né, fica mais fácil. Qual vocês acham que teria um maior ganho de massa muscular? GH? Quem acha que é GH aí? Quem acha que é testosterona? Quem acha que é insulina? Faz um ciclo de insulina pra você ver o que acontece. Vai ficar gordo pra caralho. Certo? Agora, quando a gente fala no fisiculturismo, às vezes os atletas misturam vários hormônios.
E é diferente, né? Quando você toma isolado. Vamos ver qual que é o hormônio mais... Eu acho que a maioria acertou aí, vai lá. Testosterona, certo? A testosterona, nos homens, fica naquela faixa ali. 250 a 900 nanogramas por decilitro. E as mulheres, elas produzem 10 vezes menos testosterona que os homens. Nossa, que injusto. Não é injusto. Senão, se vocês produzissem testosterona igual a gente, vocês também iam ter barba, né? Também iam ter massa muscular igual os homens, mas também iam ter barba, iam ter pouco cabelo, né? Iam ter bastante pelo no corpo, porque essas são características da testosterona. Pelos no corpo, barba, voz mais grave. Tanto que se uma mulher tomar testosterona em concentrações semelhantes ao homem, ela fica com essas características, certo? Mas, falando de hipertrofia, síntese proteica, a testosterona é o hormônio que tem maior impacto na síntese proteica muscular, né? E ela tem outros efeitos também, né? Ela aumenta a densidade mineral óssea, ela aumenta os pelos no corpo, deixa a voz mais grave, está relacionado ao aumento da libido, né? O nosso desejo sexual. Vamos ver por que a testosterona é o hormônio mais potente, então. Olha aqui, ó. Esse aqui é um gráfico de um estudo que eles usaram vários grupos de homens e fizeram esses homens tomarem várias doses de testosterona. Cada grupo tomava uma dose, né? Eu queria estar no grupo dos 600 ali, né? Aí vocês olham quantos caras ganharam de massa magra. Massa magra não é só massa muscular, tá? É a massa muscular mais água, certo? Então, você pode ver que os caras que tomaram... Você pode ver que a partir de 125 miligramas, os caras já tiveram um ganho expressivo, certo? Quem tomou a dose mais baixa, se fudeu, né? Por quê? Eles estavam trabalhando numa concentração infrafisiológica, que é aquela concentração abaixo dos 250 a 300, né? É muito uma concentração baixa, né? É comum nos homens, quando os homens envelhecem, né? O nosso nível de testosterona vai baixando. Em alguns casos pode ficar muito baixo e isso vai fazer com que o cara tenha problemas de testosterona baixa. E isso vai levar a perda de massa muscular, vai levar o cara a ter uma qualidade de vida sexual, uma vida sexual mais... a vida sexual prejudicada, né? E nesses casos é aconselhado a reposição hormonal, certo? Mas isso não é com todo homem, tá? Porque é normal que a testosterona caia quando a gente envelhece, mas em alguns homens ela vai cair mais, certo? E aí é aconselhado fazer reposição. Agora, essa dose de 300 e 600 miligramas é uma dose suprafisiológica, ou seja, é uma dose acima daquilo que o nosso organismo produz. 125 já é uma dose acima, certo? Então, por isso que nessas doses, os caras tiveram um ganho tão expressivo de massa magra. Então você vê pelo gráfico ali, né? Agora, se você fizer o mesmo experimento com o GH, você não vê esse resultado, certo? Mas por que os fisiculturistas gostam tanto do GH, então? Porque quando utilizado em sinergia com os esteroides, ele parece fazer diferença. Mas quando o GH é usado sozinho, não faz porra nenhuma. A não ser que o cara tenha deficiência de GH, certo? Então o uso do GH no fisiculturismo é num contexto de sinergia, tá? Não é usar ele isolado, é rasgar dinheiro, certo? Eu canso de ver gente me perguntando assim: pô, queria fazer um ciclo de GH aí e tal. Pô, o cara não tem noção nenhuma, certo? Eu espero que vocês saiam aqui dessa palestra com essa mentalidade, tá? O GH no fisiculturismo ele é utilizado junto com outros hormônios. Ele sozinho não faz porra nenhuma. E a insulina é a mesma coisa. Ela sozinha faz o cara engordar, né? Bom, então a testosterona é o hormônio mais potente, né? Vamos lá. E quando a gente fala de testosterona aqui, a gente tem que lembrar que os esteroides anabolizantes são hormônios derivados da testosterona, né? O hemogenin, oxandrolona, estanozolol, trembolona, gosto muito, são todos hormônios
são todos hormônios derivados da testosterona. São modificações da molécula da testosterona. Então, os esteroides anabolizantes, eles têm efeitos muito parecidos. Alguns retêm mais líquido, como a Deca, o Dianabol, o Hemogenin. Outros não retêm líquido. Outros têm maior potência para queimar gordura. Outros têm maior potencial anabólico. Mas, no geral, eles são basicamente efeitos que imitam a testosterona, parcialmente, né? Algumas coisas têm diferenças entre eles, certo? Por isso que os esteroides anabolizantes, eles são tão potentes como a testosterona e eles atuam no mesmo receptor da testosterona. Porque para a testosterona fazer efeito no teu organismo, ela precisa entrar dentro da célula e ligar no receptor, certo? Vamos aqui. Será que quanto mais testosterona, melhor? É uma questão, né? Para aquele estudo que eu mostrei anteriormente, vocês viram que quem tomou mais, ganhou mais massa muscular. Mas e se eu pegar dois caras? Vamos pegar dois caras naturais, né? E um tem uma testosterona mais alta e outro mais baixa. Então eles não estão tomando hormônio. Será que ter a testosterona mais alta é melhor para a massa muscular? Porque tomar mais testosterona realmente parece fazer mais diferença. Mas e quando o cara tem uma testosterona no limite superior, que é 900, por exemplo, e o outro tem uma testosterona lá no limite lá mais baixa, 400? Será que quem tem mais testosterona natural tem mais vantagem? Vamos olhar então. Não. Produzir mais testosterona naturalmente não vai fazer com que você tenha mais massa muscular. O que faz diferença então? Esse estudo aqui, é o único estudo que eu acho que eu vou mostrar para vocês, mostrou que quem tinha mais receptores é que tinha mais vantagem. Ou seja, os caras que produziam mais testosterona, porque às vezes o cara se gaba, né? Não, eu olhei meu exame aqui, minha testosterona tá 1000. Tá, mas você tá frango? Certo? E eu já vi exame do cara com a testosterona lá perto do limite inferior. E a testosterona do cara tava 400, e o cara era grande, parecia que tava tomando hormônio, mas era natural. Então, eles viram nesse estudo que no gráfico de baixo ali, ó, os pontinhos pretos mais escuros são os caras que ganharam mais massa magra. E quem ganhou mais massa magra? É quem tinha mais receptor de testosterona. Ou seja, é mais importante ter receptor no organismo do que ter mais hormônio. Por quê? Porque para o hormônio fazer efeito, precisa ter receptor. Ele precisa entrar dentro da célula e precisa ligar no receptor. Então não adianta o cara ter muito hormônio, né? Por que às vezes o cara vai tomar muito hormônio e não consegue ter tanto efeito assim? Ele tem muito efeito colateral, mas não tem muito efeito para ganhar massa muscular. Justamente porque ele não tem tanto receptor para aproveitar esse hormônio e, consequentemente, esse hormônio vai fazer efeito em outros tecidos, né? Na próstata vai fazer cair o cabelo, vai causar muita acne, enfim. Tá certo? Por isso que eu até falo, né? Quanto mais frango, mais colaterais. Certo? É possível aumentar o número de receptores, será? Bom, pode passar. Então, ó, essa figura aqui mostra como que funciona, né, a testosterona ali, ó. O esteroide, ele entra dentro da célula. Esse quadradinho aí é uma célula, né? E lá o esteroide liga no receptor, tá certo? Então não adianta ter muito hormônio se você tem pouco receptor. E ter receptor é algo que depende de genética, certo? Por isso que o cara que tem genética boa para ganhar massa muscular, ele é mais responsivo que uma pessoa normal, mesmo usando dose baixa de hormônio, tá? Dose baixa que eu falo já é uma dose acima do fisiológico, certo? Então não adianta, e se o cara não tem uma genética boa, não adianta também se entupir de hormônio, porque se ele não tem receptor suficiente, ele não vai responder bem, tá certo? Então, pode ver que o esteroide entra dentro da célula, liga no receptor e lá no núcleo da célula ele vai ativar a síntese de proteínas, né? E aí assim o músculo vai aumentar porque o hormônio vai estimular
o aumento da quantidade de proteínas no músculo, certo? Pode passar. Bom, então, ter níveis maiores de testosterona não significa a melhor resposta para ganhar massa muscular, certo? Então, não basta ter mais testosterona. Suplementos para aumentar a testosterona não aumentam a hipertrofia se você tem níveis de testosterona dentro da faixa fisiológica. Então, às vezes as pessoas perguntam: Dudu, posso usar alguma coisa para estimular a testosterona, algum suplemento? Cara, pode até aumentar a testosterona, mas não vai gerar hipertrofia, certo? Então, o suplemento para aumentar a testosterona só valeria a pena se a testosterona do cara fosse muito baixa, tá? Quem busca maximizar a hipertrofia deve focar na dieta e o treino. Esse é o ponto importante, né? Coisa óbvia para todo mundo aqui. Pode passar. Mas pensando em suplementação, é mais interessante, por exemplo, você usar uma creatina do que você usar um suplemento para estimular a testosterona, certo? A creatina é um dos suplementos mais estudados, é o suplemento mais estudado, né? E é um suplemento que tem realmente efeitos bem comprovados, né? Principalmente por aumentar a força. Então esse é realmente um suplemento que vale mais a pena, apesar de, né, do que um suplemento que estimula a testosterona ou um suplemento que estimula a GH, né? Além disso, a gente tem as proteínas, né? Whey, albumina e soja são todas proteínas que podem ter benefício dentro da dieta. E não se preocupem que soja não reduz testosterona não, tá? Isso é mito, certo? A genética determina a responsividade de cada indivíduo aos estímulos de treino e dieta. Então, o fator genético, né, que está ligado à quantidade de receptores, é que determina quanto indivíduo. Por isso que tem pessoas que têm facilidade em ganhar massa muscular e tem pessoas que têm mais dificuldade. Só cuidado, tá, gente? Às vezes as pessoas olham um cara assim: ah, mas o Rafael Brandão lá, quando ele começou, ele era frango. Tá, e daí? Mas claro, ninguém nasce grande assim. Certo? Você só pode dizer que a genética da pessoa é ruim quando você coloca ela sob estímulo de treino. Se essa pessoa foi estimulada ao treinamento e a resposta dela não for boa, claro que não é de um dia para o outro, né? Aí sim você pode julgar se a genética é boa ou não. Por quê? Porque tem cara que é magro, mas não quer dizer que a genética dele é ruim. Ele tem um metabolismo acelerado muitas vezes. Mas quando você coloca ele sob o estímulo de treino, o cara cresce muito fácil, né? Principalmente quando combina com a dieta, certo? A genética do negromorfo, né, que se fala, né? Bom, por isso que é importante entender que se sua genética é ruim, os hormônios não vão mudar isso. Por quê? Porque os receptores dos esteroides sintéticos são o mesmo receptor da testosterona que teu corpo produz. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, Dudu, eu já treino certinho, já faço dieta certo, né? E tudo certinho já, mas não cresço. Quero tomar uns venenos. Daí eu falo pro cara: tem uma má notícia pra você, né? Porque eu espero que teu treino seja uma bosta e que tua dieta seja uma merda. Porque se você treina bem, se você sabe fazer dieta, tá 5 anos e continua frango, você tá fudido. Vai jogar peteca, porque não tem jeito, tá? Certo? Por isso que eu falo, né? E na maioria das vezes a pessoa não treina realmente bem, né? Ela acha que treina bem, que sabe fazer dieta, né? Então, isso é um recado importante, né? Se você não tem um potencial bom para crescer natural, se fudeu. Porque o hormonizado também não vai crescer, tá? E eu falo pra vocês, eu vejo na prática isso. Porque se o cara, por exemplo, vai lá, ele é frango, daí toma hormônio e ganha 10 quilos. Porra, sinal que o treino dele e a dieta dele era uma bosta. Porque esse cara aí, porque quando o cara treina bem e tem uma dieta boa, às vezes tem pessoas que são mais resistentes a ganhar massa muscular. Mas se
treinar bem e ter uma dieta boa, ele vai crescer, ele vai ter uma evolução, né? Agora, e aí esse cara, se usar hormônio, ele vai crescer mais ainda. Agora, quando o cara não tem uma genética boa, aí não tem jeito, nem usando hormônio, porque o receptor do esteroide anabolizante é o mesmo receptor da testosterona que o teu corpo produz, tá? Infelizmente, se a genética é ruim, não tem muito jeito. Mas uma notícia boa é que é uma minoria da população que tem uma genética muito ruim, tá? É aquele cara que realmente treina 5 anos e nem parece que treina. É triste, mas tem, tá? Certo? Assim como tem genética para ser inteligente, tem genética para ser bonito, né? Tem genética para ser grande. E tem genética ruim nos dois casos, né? Tem o feio, tem o burro, tem o inteligente. Tem o cara que tem facilidade de ganhar massa muscular e tem o cara que tem muita dificuldade. Vamos passar. Mas fica a questão, então. O que é possível sem o uso de hormônios? Porque eu sei que vocês não ficaram satisfeitos ali com o meu shape lá no início, né? Tá certo? Vamos dar uma olhada, então, em físicos e indivíduos naturais. Isso é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? Por quê? Hoje, tem muita gente, às vezes, que se diz natural, e aí as pessoas duvidam. E às vezes é mentira mesmo o cara, né? Certo? Às vezes o cara tá mentindo mesmo, certo? Mas às vezes pode ser verdade. Só que como hoje existe esteroide, fica difícil saber quem tá falando a verdade e quem não tá, né? Tem cara que é meio óbvio assim, mas tem coisas que não são tão óbvias assim. Como eu já preparei alguns atletas naturais e eu já estudei bastante a história do fisiculturismo, eu vou mostrar para vocês o que é possível, então, sem uso de hormônios. Então, o legal é a gente se perguntar assim, como que era o fisiculturismo antes dos hormônios, certo? Porque tem fisiculturismo antes dos hormônios, tá? Existe, certo? O fisiculturismo começou o fisiculturismo tem uns 118 anos que começou. A primeira competição de fisiculturismo é de 1901, né? Vamos olhar o físico dos caras lá no início do século, então. Passa aí. Olha aí, ó. Esses caras aqui não usavam esteroides. Por quê? Porque não tinha esteroide na época deles. A testosterona foi sintetizada em 1935. A gente está falando da época de 1900. Tá? Olha o físico desse cara aqui. Vocês podem achar ridículo essas folhinhas aí, né? E né? De certa forma. Pra nossa época é ridículo. Mas na época deles fazia sucesso. Tá certo? O Eugen Seno, esse cara aqui, ó, ele é o pai do fisiculturismo. Ele foi o cara que criou a primeira competição de fisiculturismo em 1901. Mas ele não participou da competição, porque ele falou, eu vou ganhar, então deixa a galera se divertir. Mas o troféu da competição era uma estátua dele, né? Bem humilde ele, né? E a estátua do Olímpia, do Mr. Olímpia, a maior competição de fisiculturismo hoje, é uma estatueta do Eugen Sendo. Esse cara é o pai do fisiculturismo. E por que ele foi um cara diferenciado? Porque ele era muito forte e os caras na época dele geralmente eram fortes e com o BF alto, né? Gordo. Certo? Enquanto ele era forte e trincado. Então ele fazia sucesso pra caralho. Era tipo o Muso Fitness, tá? Certo? Esse cara aqui já não é... Eu não sei a história desse cara, porque já procurei e não encontrei. Mas olha o físico do cara, né? É difícil um cara natural ficar com os quadríceps cortados assim. Vamos olhar mais pra frente, então. Passando aí. Vamos olhar lá pra década de 40. Nessa época aqui, já tinham mais competições de fisiculturismo, já existia testosterona sintética, mas os fisiculturistas ainda não estavam usando esteroides, né? Então, olha o físico desses caras. Pode ver que eles priorizavam volume muscular, né? Por quê? O que acontece quando você tenta secar natural, né? Quanto mais seco você fica, mais frango você fica, né? Dá pra secar natural, mas você vai ficar cada vez menor, né? Então eles sabiam disso, então eles preferiam competir com um percentual de gordura mais alto, né? Pra priorizar o volume. Então aí, ó,
São atletas lá da década de 40. Esse cara aqui, o John Grimmick, um primeiro grande fisiculturista, e ele foi o primeiro a experimentar o uso da testosterona. Ele foi o primeiro campeão do Mr. Universo. Mas nessa época aqui, em 1940, ele não usava nada ainda, né? Pode passar, vamos ver. Esses dois aqui, ó, eles foram estrelas de cinema na época deles. O 46 é o Steve Reeves, né? E o 45 é o Reg Park. Nessa foto aqui, eles estão disputando o Mr. Universo em 1950. Eles não estavam fazendo uso de hormônios ainda, certo? E eles eram bem altos. O Reg Park é o ídolo do Arnold Schwarzenegger. Então, assim como o Arnold é o ídolo da maioria da galera, né? Ele também teve seus ídolos, né? Esses dois aí, por exemplo. Ali em 1958, eu já desconfio que ele já estava nos venenos. Por quê? Tá com uma maturidade muscular diferente, né? E os fisiculturistas começaram a usar esteroides, tudo indica que a partir da metade dos anos 50, né? Quando começaram a ser comercializados os primeiros esteroides anabolizantes. Pode passar. Como que era a dieta dos caras? Eu sempre tive mais curiosidade de saber como era a dieta dos atletas do que o treino. No começo eu queria saber o treino, depois eu queria saber o que a galera comia, né? E olha que interessante, vê que não tem frango e batata doce aí, né? Então a galera lá nos anos 50 tinha uma dieta bem variada, certo? Essa história do frango com batata doce vem bem depois, né? E eu considero um pouco de retrocesso. Por quê? Porque a dieta dos fisiculturistas, a partir dos anos 90, 80, ficou muito básica. E lá os fisiculturistas mais antigos, né? Eles estavam com uma dieta bem variada, né? Você pode ver que tem suco, banana, mel, leite, né? Queijo, enfim. Essa dieta aqui provavelmente é uma dieta para competição, né? Tem pouco carbo ali nas outras refeições. Pode passar. Olha a dieta do Reg Park, a mesma coisa. Uma dieta bem variada, né? Tem até chocolate de sobremesa ali, ó, com vinho. Ele falou que tinha uma adega de vinho em casa, que ele gostava muito de vinho. E no off, para ganhar massa muscular, ele dizia que comia que nem um porco. Só não vai querer imitar isso, né? Porque se teu metabolismo é ruim, tu vai ficar gordo pra caramba. Então, esses caras, obviamente, para ficarem desse tamanho, eles tinham uma genética muito boa, né? Mas pensem que a gente hoje tem muito mais conhecimento do que os caras tinham há 70 anos atrás, certo? Vamos passar aí. E aí? Quando a galera começa a fazer uso de hormônios? A partir dos anos 50, final dos anos 50, década de 60, quando começa a surgir o Mr. Olympia, né? E esses caras aqui nos anos 70 foram dois caras que competiram contra o Arnold, tá? Esse cara aqui, da esquerda, da minha esquerda aqui, né? O Lou Ferrigno, conhecem? Quem conhece o Lou Ferrigno aí? Ele tinha 1,95 de altura. Eu recomendo vocês assistirem aquele filme Pump Iron. Ele lá, o filme relata o duelo do Mr. Olympia de 1975 do Arnold contra o Lou Ferrigno, né? E tem aquele cara que competiu também, mas no filme não falam muito dele. Tem uma história por trás dos bastidores lá, que deu alguma polêmica. O fato é que ele que ficou em segundo na competição, o Lou Ferrigno ficou em terceiro. E o Lou Ferrigno depois, ele parou de competir no fisiculturismo e ele fez o papel do Hulk naquela série de televisão do Hulk. Um cara com 1,95 de altura, 130 quilos, né? Numa época que não tinha efeito especial. Na verdade, os efeitos especiais eram muito toscos, né? E os outros heróis que tinham, tipo o Homem-Aranha, a série do Homem-Aranha e do Batman, né? Eu achava meio sem graça. Quer dizer, eu não sou dessa época, né? Mas muito frango, né? O Homem-Aranha, o Batman. Aí o Hulk, pelo menos, tinha mais graça, né? E o Lou Ferrigno que foi o Hulk. Então, com o uso de hormônios,
vocês observam que os fisiculturistas conseguem ficar maiores e entrar com um condicionamento melhor, né? Por quê? Porque os hormônios esteroides, eles estimulam a síntese proteica e diminuem a quebra de proteína. Então, mesmo que o cara esteja fazendo uma dieta para perda de peso, perda de gordura, o esteroide tem um potencial de manter a massa muscular. O esteroide funciona como se fosse uma blindagem, né? Não quer dizer que você não pode perder massa muscular usando esteroide, mas é mais difícil, obviamente, né? Pode passar. E aí a gente pega os caras da atualidade, né? Aqui não é só esteroide que entra, certo? Lá na época do Arnold, ali, os que eu mostrei, basicamente era treino, dieta, esteroide. Aqui já na nossa época atual, os bodybuilders já usam mais GH, né? Mas aí o GH só faz efeito em conjunto com o esteroide, o efeito, né? Alguns usam insulina, né? Termogênicos poderosos também, né? Como hormônios tiroidianos, clenbuterol, outras coisas. Vamos passar então. Então, o que determina o nosso ganho de massa muscular, em primeiro momento, é a nossa genética, certo? Então, assim, todo mundo pode ter hipertrofia muscular, todo mundo pode ganhar massa muscular, mas algumas pessoas vão conseguir ganhar muito mais massa muscular do que outras, isso é fato, né? Então, o que é uma característica de um potencial genético? É uma melhor resposta hormonal, né? Uma melhor sensibilidade à insulina. Ser mais sensível à insulina significa que você responde melhor à insulina. E isso quer dizer que você tem mais facilidade de perder gordura. Porque a pessoa que não é sensível à insulina, ela tem que produzir mais insulina para a insulina fazer efeito. Só que a insulina é um hormônio que, além de captar glicose, ela inibe a queima da gordura. Então, se ela eleva mais, isso atrapalha muito. Outra coisa, melhor resposta à testosterona. Eu já falei isso. Então, ter mais receptores é mais importante do que produzir mais testosterona, né? Maior taxa metabólica basal, aquelas pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, né? Grande muscularidade, facilidade de ganhar massa muscular, baixo percentual de gordura. Então, obviamente, uma genética boa dentro do fisiculturismo não é só uma genética que o cara tem facilidade de ganhar massa muscular. Também é uma genética que o cara tem facilidade de perder gordura, certo? Bom, pode passar. Bom, então aqui está o potencial. Tá acabando. Tá quase. Então aqui está mostrando qual o potencial de ganhar massa muscular conforme o tempo de treino, né? No primeiro ano de treino, a gente tem potencial, se o cara tiver genética boa, para ganhar uns 10 quilos de massa muscular. Ah, mas eu já ganhei 20, tá, filho? Mas não foi massa muscular, né? Certo? Mas normalmente primeiro ano de treino a gente não sabe treinar e fazer dieta, por isso que dificilmente a gente ganha isso. Mas a gente tem potencial para ganhar isso, tá? Se tiver genética boa. No segundo ano de treino, uns 5 quilos. No terceiro ano de treino, uns 2,5 kg. E conforme vai passando o tempo, ou seja, quanto maior você fica, mais difícil fica ganhar músculo, certo? Né? Quem tem mais facilidade de ganhar massa muscular é quem é menor, certo? Tá? Pode passar. Então aqui são atletas que eu já preparei quando eles eram naturais, ó. Esses caras aqui, ó. As melhores genéticas que eu já preparei e homens foram esses dois aqui. E nas duas fotos aí os caras estão naturais, tá? Esse menino aqui, o Junior Choque, e o Bico Walter ali. O Bico hoje é preparado pelo Júlio Balestrin. Aí, ó, o cara com 1,70 de altura, 85 quilos. Pode passar a foto, vamos olhar a evolução deles. Natural 2014. Gente, dá pra ficar com um físico assim? Natural? Se tua genética ajudar, dá, certo? Então não é só uma questão de vontade, né? Mas isso é legal que a gente vê que dá pra ter um físico bom natural. Ali já é hormonizado, né? Mas esse cara aqui é um cara que, usando pouco hormônio,
ele fica com um físico muito acima de caras que usam muito mais hormônio, por uma questão genética. Passa. E aqui, ó, o bico, ó. 2014, natural, 1,70 de altura. Eu tomando hormônio, meu físico não fica como o dele natural. E ali, né, já competindo em 2016, que ele pegou 2º lugar no brasileiro. Genética bizarra, né? Esse cara aqui vai virar profissional. O outro ali que eu mostrei, ele já teve a oportunidade de virar profissional, mas ele não é tão dedicado como o bico, né? Então, isso que é potencial genético, né? Então, o cara natural, quando coloca hormônio, fica maior, muito acima da média. Vai lá. Pode passar. É possível usar hormônios para ultrapassar o limite natural e depois manter o físico? Fica essa questão. Será que é possível? Porque tem gente que fala assim, eu vou fazer um ciclinho, daí eu quero ficar bom, daí eu paro. Né? Eu já pensei assim também, tá? Já pensei assim. Certo? Vamos olhar então. Pode passar. Ó. Então, quando um homem natural produz 50 a 70 mg de testosterona por semana, né? Durante o ciclo a concentração é muito maior. E aí por isso que no ciclo é tão fácil ganhar massa muscular. Agora, o problema é o pós-ciclo. Vamos passar a próxima figura para finalizar. Ó. O cara natural, quando ele está usando hormônio, a concentração de hormônio no organismo cria um ambiente hormonal muito anabólico. Por isso que a gente ganha muita massa muscular facilmente usando esteroide. O problema é que quando você interrompe o uso de hormônio, como é que você quer manter aquela massa muscular construída se aquela massa muscular foi construída graças a você ter 10, 20 vezes mais hormônio no teu corpo do que quando você tem naturalmente? Tá certo? Por isso que eu falo assim, o ciclo é o paraíso, o pós-ciclo é o inferno. Certo? E o que acontece no pós-ciclo? Vamos ver aqui. Durante o ciclo, a gente tem um grande aumento da síntese proteica e, consequentemente, muita hipertrofia muscular. A taxa metabólica também aumenta, então a gente tem facilidade de perder gordura, certo? Alguns esteroides facilitam a perda de gordura para aumentar a termogênese também. Passa. E no pós-ciclo? O pós-ciclo a gente entra no ambiente oposto. É um ambiente muito catabólico. Ah, e se eu fizer uma TPC com tríbulos? Não, mesmo que você fizer a TPC mais bonitinha do mundo, usando HCG, tamoxifeno, enfim, a TPC ela ajuda a recuperar o eixo. Porque quando você usa esteroide, a tua testosterona fica suprimida. Certo? Mas a testosterona não vai fazer você manter os ganhos do ciclo. Certo? Por quê? Porque aqueles ganhos são conquistados com o uso de muito hormônio acima daquilo que você produz. Claro que se o cara for frango, ele tem mais facilidade de manter os ganhos do que um cara. Mas ele também tem um risco maior de colateral, certo? Outra coisa, então depois do ciclo a gente tem um aumento da degradação proteica, a gente tem uma queda do nosso metabolismo depois do ciclo, porque os hormônios que estavam aumentando o metabolismo, e isso vai levar a um acúmulo de gordura. Além disso, depois do ciclo, o que pode acontecer também? Queda da libido, indisposição, disfunção erétil, humor depressivo. Então, todos esses problemas do pós-ciclo, a TPC não resolve de uma hora para outra, tá? Então, existe uma ilusão sobre TPC. As pessoas acham que fez o ciclo e fez TPC e está tudo certo. Não, você vai ter colateral pós-ciclo. A TPC atenua alguns colaterais, tá? Então, fazer ciclo, TPC, essas coisas, é difícil dizer que vale a pena. Você tem que pesar na balança o que você quer. Se o teu objetivo for temporário, pode valer a pena, mas você tem que ter a noção de que usar hormônios envolve um preço. Certo? Passa. Então, dicas finais para um natural. Treinar 3 a 6 vezes na semana, um superávit calórico, se você quer ganhar massa muscular, de 400 a 800 calorias. Quem é mais resistente a ganhar peso pode usar o superávit maior. Quem ganha gordura com facilidade, usa o superávit menor. Proteína, uma faixa de 2 gramas por quilo, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Carboidrato, 4 a 8 gramas por quilo, tem que ver a tua tolerância a carboidrato. Tem pessoas que conseguem consumir mais sem problemas, tem pessoas que tem que tomar cuidado, porque senão acumulam gordura com facilidade.
E as gorduras, de 20% a 35% das calorias da dieta. Beleza? Então, não tem nenhuma mágica aí. Um grande segredo, né, para ganhar massa muscular também é o quê? Consistência. Essa é a característica dos fisiculturistas. Você ser consistente, né? Ter paciência. A gente não fica grande de uma hora para outra. Quer dizer, talvez um ou outro aí, né? Mas, principalmente quando a gente fala de natural. Mas é possível ter um físico muito bom natural. Em alguns casos não, né? Se a genética é muito ruim, vai ser realmente difícil, né? Aí talvez você tenha genética para fazer outra coisa, né? Sei lá, jogar tênis, talvez, né? Mas, enfim, o fato é que todo mundo pode ganhar massa muscular. Algumas pessoas têm mais facilidade que outras, certo? E para você explorar seu limite natural, você precisa ter pelo menos uns 2, 3 anos de treino bem dedicados, certo? Passou? Aí, só para ter uma noção de quanto a gente consegue ganhar ali, mais ou menos, a gente ganha massa muscular nesse comportamento e tem que ter paciência. Quando você está estagnado, o que você pode fazer? Reduzir as calorias da dieta, perder gordura e depois voltar para o off, tá certo? Então, quando você chegar no platô, não fique forçando a dieta para comer mais. Se você estiver ganhando muita gordura, é um sinal de que não vale a pena ficar comendo mais. Comece a reduzir. E depois que você perdeu gordura de novo, daí você volta pro off de novo, tá? É isso aí, passou? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Don't get it twisted. I'm on my mission. Oh yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission. Oh yeah, yeah.